Naquela sexta-feira, 15 de dezembro, ao ouvir aquela frase sussurrada entre os colegas da minha esposa, senti meu mundo desabar em câmera lenta. Ela tá caindo fora. 4 palavras que ecoaram na minha cabeça como um tiro. E o pior de tudo, eu estava ali, no meio da confraternização da empresa dela, sorrindo como um idiota, servindo os salgadinhos que eu mesmo tinha feito em casa. Me chamo Roberto, tenho 44 anos, sou contador aqui em Belo Horizonte, e até aquele momento eu acreditava que tinha o casamento mais sólido do mundo. 15 anos de união, uma filha linda de 16 anos, casa própria, cachorro, gato, o sonho americano brasileiro, sabe? Mas naquela noite, segurando um copinho de refrigerante barato enquanto ouvia as risadinhas dos colegas de trabalho da Mônica, percebi que talvez eu fosse o único que não sabia da festa. Se você já passou por algo parecido, ou se quer entender como alguém pode viver uma mentira por tanto tempo sem perceber, fica comigo até o final dessa história e aproveita para seguir o canal, porque infelizmente histórias como a minha são mais comuns do que a gente imagina, e talvez a minha experiência possa abrir seus olhos para sinais que você está ignorando. A Mônica estava do outro lado do salão, conversando animadamente com o pessoal do RH. Ela usava aquele vestido azul que eu sempre elogiei, o cabelo solto do jeito que ela sabia que eu adorava. Parecia a mulher mais feliz do mundo. E talvez fosse mesmo, só que a felicidade dela não tinha nada a ver comigo. Foi quando ouvi de novo, agora mais claro. Imagina quando ela contar para o marido que vai largar tudo, coitado do Roberto. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eles sabiam que eu estava ali. Sabiam e não se importavam. Ou talvez fosse exatamente isso que queriam, que eu descobrisse assim, no meio de todo mundo como um palhaço. Conheci a Mônica em 2008, numa festa de formatura da faculdade. Ela estava cursando administração. Eu acabara de me formar em contabilidade. Lembro que ela estava rindo alto de uma piada que nem era tão engraçada assim, mas o jeito dela iluminou o ambiente inteiro. Tinha uma energia contagiante, uma vontade de viver que me fez querer estar perto dela para sempre. Nosso namoro foi daqueles de cinema. Ela era espontânea, eu era o planejador. Ela sonhava alto, eu colocava os pés no chão. Funcionávamos como uma engrenagem perfeita. Em 2009, casamos numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Em 2010 veio a Isabela, nossa filha, e eu juro que nunca me senti tão completo na vida. Durante anos, nossa rotina era previsível e gostosa. Eu saía cedo para o escritório de contabilidade. Ela trabalhava numa empresa pequena de eventos. À noite, jantávamos juntos, assistíamos Netflix, conversávamos sobre os planos para o futuro. Fins de semana eram para a família, parque, shopping, churrasco com os amigos. Em 2019, a Mônica conseguiu o emprego dos sonhos numa multinacional. Gerente de marketing, salário 3 vezes maior que o anterior, plano de carreira internacional. Eu fiquei orgulhoso demais. Lembro de ter postado no Facebook: "Minha esposa é uma vencedora." Depois de tanto esforço, ela conseguiu. Centenas de likes, comentários parabenizando a gente. Parecíamos o casal perfeito. E talvez fôssemos mesmo, naquele momento. O problema é que as pessoas mudam. E às vezes, a mudança vem disfarçada de crescimento profissional. A Mônica começou a viajar mais, participar de congressos, fazer cursos. Eu apoiei tudo, claro. Queria vê-la voar alto, realizar todos os sonhos que ela tinha. Nunca imaginei que esses sonhos não me incluíam. A Isabela estava crescendo, se tornando uma adolescente incrível. Inteligente, questionadora, carinhosa. Às vezes eu olhava para nossa família e pensava: cara, que sortudo eu sou. A casa estava sempre organizada, as contas em dia, relacionamento estável, filha saudável. Eu achava que tinha acertado na loteria da vida. Que idiota. Tudo começou a mudar sutilmente no final de 2022. A Mônica passou a trabalhar até mais tarde, chegava em casa exausta demais para conversar. Foi um dia puxado, amor. Amanhã a gente conversa. E amanhã nunca chegava. O celular virou uma extensão do corpo dela. Antes, ela deixava o telefone em qualquer canto da casa. De repente, não largava mais. Levava para o banheiro, dormia com ele debaixo do travesseiro, verificava mensagens no meio dos nossos poucos momentos íntimos. Quando eu perguntava, ela sempre tinha uma explicação. Trabalho, amor.
Você sabe como é. Em janeiro de 2023, ela começou a se arrumar diferente. Roupas mais elegantes, maquiagem mais elaborada, perfume novo, sempre perfume novo. Eu elogiava, claro. Você está linda, amor. E ela sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Era como se ela estivesse se arrumando para outra pessoa. As viagens de trabalho se multiplicaram. Antes eram 2 ou 3 por ano, passaram a ser mensais. São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília. Sempre com reuniões importantes, sempre com hospedagem em hotéis caros. Eu até brincava. Nossa, que vida boa vocês têm nessa empresa. Ela ria, mas era um riso forçado. O que mais me incomodava era a mudança no jeito dela comigo. Antes a Mônica era carinhosa, grudenta até. Gostava de assistir filme juntinha no sofá, de conversar sobre tudo e sobre nada. De repente passou a evitar contato físico. Quando eu ia abraçar, ela inventava alguma desculpa para se afastar. Estou suada, preciso tomar banho, tenho que responder umas mensagens. Nossa intimidade virou um deserto. Meses sem nada. Quando eu tentava uma aproximação, ela sempre tinha dor de cabeça, estava cansada ou precisava acordar cedo no dia seguinte. Eu comecei a me sentir rejeitado, inadequado. Cheguei a pensar que o problema era comigo, que eu tinha perdido o charme, que ela não me achava mais atraente. A Isabela, com a percepção aguçada dos adolescentes, também notou as mudanças. Pai, a mamãe anda estranha. Parece que ela não quer mais estar aqui em casa. Eu tentava tranquilizá-la. É fase, filha. Trabalho novo, muita pressão, logo volta ao normal. Mas no fundo, eu também sentia que alguma coisa estava muito errada. Em agosto do ano passado, encontrei um recibo de restaurante caro no bolso do blazer dela. Jantar para 2 pessoas, numa quinta-feira que ela disse ter ficado até tarde no escritório. Quando perguntei, ela disse que foi com uma cliente importante. A explicação fazia sentido, mas alguma coisa no olhar dela me deixou desconfortável. Era mentira. Eu sabia que era mentira, mas não queria acreditar. A verdade chegou de forma brutal numa terça-feira de novembro. A Isabela estava no quarto fazendo tarefa quando ouvi um grito abafado. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei minha filha chorando, segurando o celular com as mãos tremendo. Pai, eu não queria ver isso. Ela me mostrou a tela. Eram prints de uma conversa no WhatsApp entre a mãe dela e alguém chamado D. Meu sangue congelou. As mensagens eram íntimas, apaixonadas, explícitas. Não vejo a hora de estar nos seus braços de novo. Esses encontros estão sendo a melhor parte dos meus dias. Quando vamos contar para todo mundo? E a resposta que me destruiu. Logo, meu amor. Só preciso resolver algumas coisas em casa primeiro. A Isabela tinha pego o celular da mãe emprestado para tirar umas fotos e, sem querer, viu as mensagens. Ela estava em choque, tentando processar que a própria mãe estava traindo o pai. Eu também estava em choque, mas tentei manter a calma para não destruir minha filha ainda mais. Filha, me deixa ver tudo. Com as mãos tremendo tanto quanto as dela, fui rolando a conversa para cima. Meses de traição, meses de mentiras, fotos íntimas que ela enviava para ele, planos de encontros nos hotéis durante as viagens. E o pior, planos para se livrar do peso morto em casa. Peso morto. Era assim que ela se referia a mim. Descobri que o D era Diego, gerente de vendas da filial de São Paulo. Eles se conheceram num congresso em março, e segundo as mensagens, foi amor à primeira vista. Que romântico, né? 15 anos de casamento jogados no lixo por amor à primeira vista. Li sobre os hotéis onde eles se encontravam, sempre nos fins de semana que ela dizia estar em treinamentos intensivos. Li sobre como ela reclamava de mim para ele, sobre como eu era acomodado e sem ambição. Li sobre como ela estava cansada de bancar a Forte e queria uma vida nova, longe de Belo Horizonte. A parte mais dolorosa foi uma mensagem onde ele perguntava sobre a Isabela. E a menina? A resposta da Mônica foi um soco no estômago. Ela já está grande. Pode escolher com quem quer ficar. Se escolher o pai, melhor ainda. Menos complicação para nós. Minha filha não era uma pessoa para ela. Era uma complicação. Sentei na cama, ao lado da Isabela, e chorei como não chorava desde criança. Não era só a traição. Era a descoberta de que a pessoa que eu amava há 15 anos nunca existiu de verdade.
A Mônica carinhosa, dedicada, família acima de tudo. Tudo mentira. Pai, a gente vai ficar bem. A Isabela sussurrou, me abraçando forte. A gente não precisa dela. Naquele momento, com o coração partido em 1000 pedaços, eu pensei a mesma coisa. A confraternização da empresa foi 3 semanas depois da descoberta. A Mônica insistiu para eu ir. Vai ser divertido, amor. Você conhece o pessoal do meu trabalho. Eu aceitei porque queria ver o tal Diego pessoalmente, queria entender que tipo de homem destrói uma família. E foi lá que ouvi aquela frase: ela tá caindo fora. Mas o que eles não sabiam é que eu já sabia de tudo. O que eles não esperavam é que eu tivesse um plano. Durante essas 3 semanas, enquanto a Mônica achava que estava mantendo a farsa perfeitamente, eu me preparei. Consultei um advogado. Organizei todas as provas da infidelidade. Separei nossos bens, abri uma conta bancária só minha. Mas, principalmente, eu conversei muito com a Isabela. Minha filha, que inicialmente ficou destruída com a traição da mãe, começou a se revoltar. Pai, ela não pode fazer isso com a gente. Ela não pode destruir nossa família e sair por aí como se nada tivesse acontecido. A revolta dela me deu força para agir. Na confraternização, identifiquei o Diego facilmente. Homem bonito, bem vestido, todo confiante. Ele e a Mônica trocavam olhares discretos o tempo todo, penando que ninguém percebia. Que patéticos. No meio da festa, pedi para falar com todo mundo. Gente, só queria agradecer a hospitalidade de vocês. É muito bom conhecer os colegas da Mônica. Todos sorriram achando fofo. A Mônica ficou vermelha, sem entender onde eu queria chegar. Na verdade, continuei, queria dividir uma notícia com vocês. A Mônica vai mesmo deixar a empresa. Não para seguir carreira em São Paulo, como ela deve ter contado, mas porque ela vai se mudar para lá para morar com o Diego. O silêncio foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para ela, que ficou branca como papel. O Diego, corajoso, tentou negar. Cara, que papo é esse? Eu nem conheço direito a sua esposa. Foi quando a Isabela, que estava escondida do lado de fora do salão, entrou com o celular na mão. Mãe, esqueceu isso no carro. E em voz alta, começou a ler as mensagens. Diego, meu amor, mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Já estou enjoada de fingir que sou feliz nesse casamento. O constrangimento foi total. Colegas de trabalho abaixando a cabeça, alguns saindo discretamente. A Mônica tentou tomar o celular da Isabela, mas minha filha continuou. Pai, tem mais. Aqui ela fala como você é um pé no chão sem graça e como ela merece coisa melhor. Diego tentou sair pela lateral, mas a Isabela gritou. Tio Diego, não vai ficar para o final da história? A parte onde vocês falam sobre como vão gastar a herança que meu pai recebeu da avó ano passado? Agora sim, o bicho pegou. Todo mundo sabia que eu tinha herdado uma quantia considerável da minha avó. O que ninguém sabia é que a Mônica estava contando com essa grana para financiar a nova vida deles. É isso mesmo, pessoal, eu disse, recuperando o controle da situação. Minha esposa não só está me traindo há meses, como também estava planejando levar metade dos meus bens para construir um ninho de amor em São Paulo. Que romântico, né? A Mônica finalmente explodiu. Roberto, você não pode fazer isso. Você está humilhando a gente na frente de todo mundo. Humilhando? Eu ri sem humor. Mônica, você humilhou nossa família inteira há muito tempo. Eu só estou devolvendo o favor. Foi quando veio a cereja do bolo. A Isabela, com um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dela, disse bem alto. Mãe, o papai esqueceu de contar a melhor parte. Você lembra daquele dinheiro da herança que vocês dois estavam planejando usar? Pois é. Ele doou tudo ontem para uma instituição de caridade que ajuda famílias destruídas por infidelidade. Não sobrou nenhum centavo. A cara da Mônica foi impagável. Toda a raiva, toda a frustração, toda a decepção que eu senti nas últimas semanas se transformaram em uma satisfação profunda. Ela tinha perdido tudo: o casamento, a filha, o dinheiro que já considerava dela, e ainda por cima foi desmascarada na frente dos colegas. Diego, que até então parecia um galã confiante, agora estava visivelmente desconfortável. Talvez ele estivesse esperando uma mulher rica para sustentar os sonhos dele. Sem o dinheiro da herança, a Mônica virou apenas uma mulher divorciada com bagagem emocional. Saí da festa de mãos dadas com a Isabela,
sob o olhar de todos. Na porta, me virei uma última vez e disse: Mônica, os papéis do divórcio chegam na segunda-feira. Você tem uma semana para tirar suas coisas de casa. Ah, e não se preocupe com pensão alimentícia. A Isabela já decidiu que quer morar comigo. A última imagem que tenho dela naquela noite é de uma mulher destruída, chorando no meio do salão vazio, com o Diego já tendo sumido pela porta dos fundos. Justiça feita. Hoje, 6 meses depois daquela noite, posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A Mônica realmente se mudou para São Paulo, mas pelo que soube, o relacionamento com Diego não durou nem 3 meses. Engraçado como essas paixões baseadas na mentira não resistem à realidade, né? A Isabela e eu estamos mais unidos do que nunca. Ela amadureceu muito com toda essa situação e hoje é minha maior parceira. Estamos reformando a casa, adotamos mais um gato e eu voltei a sair com os amigos que tinha abandonado durante o casamento. Conheci uma mulher incrível na academia, a Paula, divorciada como eu, com uma filha da idade da Isabela. Estamos conhecendo devagar, sem pressa, construindo algo sólido baseado na honestidade. É engraçado como quando você se livra de uma pessoa tóxica, consegue enxergar o quanto sua vida estava limitada. A Mônica ainda tenta contato às vezes, principalmente para falar com a Isabela. Mas minha filha deixou bem claro que não quer relacionamento com alguém que foi capaz de abandonar a própria família por capricho. Pai, família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem fica ao seu lado quando tudo desmorona. Ela estava certa. Enquanto a Mônica estava planejando nossa destruição, eu e a Isabela nos tornamos uma família de verdade. Se essa história mexeu com você, se você reconheceu alguns sinais ou se está passando por algo parecido, deixa o like e se inscreve no canal. Tenho mais histórias que mostram como a vida dá voltas, como as pessoas revelam quem realmente são e como às vezes perder alguém é, na verdade, ganhar liberdade. E lembra, quem trai uma vez trai sempre. Quem é capaz de destruir uma família por interesse não merece nem o seu ódio, merece apenas o esquecimento. A vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não te valorizam. E quando você finalmente se livra delas, descobre que o mundo é muito maior e mais bonito do que você imaginava. Ele achava que ia sair ileso. Ela achava que eu ia aceitar tudo calado. Mas esqueceram que quem é traído, uma hora acorda. E quando acorda, pode surpreender todo mundo. A vingança às vezes não é fazer mal a quem te fez mal. Às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem sem eles.